Oi, irmãos, que bom poder estar com vocês para mais um dia na nossa caminhada, na nossa jornada devocional, clamando a Deus por renovo, por renovação sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja. Eu espero que ao longo dessa semana você esteja sendo abençoado pelo Senhor, você já tenha tido a oportunidade de, ao ouvir a palavra dele, ser edificado por aquilo que a gente compartilhou aqui. Eu espero que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração, trazendo à sua mente, trazendo à sua memória as palavras de esperança, as palavras de renovo que só Ele pode trazer para nós. Nessa semana a gente já conversou a respeito da figura que Isaías apresenta para a gente, que é o servo do Senhor, sobre quem o Espírito do Senhor repousa. Nós vimos que esse servo do Senhor é o Senhor Jesus, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é descendente de Davi, aquele que vive em comunhão com esse Espírito do Senhor. E começando ontem, nós vimos que esse servo do Senhor, Jesus Cristo, veio para esse mundo com missões e objetivos muito claros. O primeiro desses objetivos que a gente viu ontem foi que ele veio para pregar o Evangelho, anunciar a boa nova de que a guerra pela nossa alma foi vencida e que Deus já ocupa o trono do universo. A guerra pela nossa alma já foi vencida pelo nosso Deus e nós podemos ter a certeza de que estaremos com Ele para sempre. Hoje, nós veremos uma segunda missão que o servo do Senhor veio cumprir, veio desempenhar aqui nessa terra. Ainda no versículo 1 de Isaías 61, entrando já no versículo 2, a palavra diz o seguinte: O Espírito do Senhor, Adonai, Yahvé, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A segunda tarefa que Jesus Cristo, como servo do Senhor apresentado por Isaías, veio cumprir, veio desempenhar quando ele veio a este mundo, era proclamar libertação aos cativos. Não apenas proclamar, não apenas pregar essa boa nova de libertação, mas para executar a sua justiça, a justiça de Deus, colocando em liberdade aqueles que já haviam cumprido a sua pena. A gente, há alguns meses atrás, ouviu vários sermões na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, quando a gente entende perfeitamente o que é o anúncio do Evangelho. E o anúncio do Evangelho implica no anúncio de que eu e você fomos libertos do poder do pecado que estava sobre nós, e não apenas do poder que ele exercia sobre nós, mas também das consequências que esse pecado traz sobre as nossas vidas. Quando Jesus vem a este mundo, a tarefa clara que ele tem é dizer para mim e para você que nós não precisamos mais viver amedrontados, nós não precisamos mais viver com medo, oprimidos pelo poder do pecado, porque nós já estamos libertos. A cruz do Calvário é a boa notícia de que nós estamos libertos. O preço da nossa dívida já foi pago, de maneira que a gente não precisa mais estar escravizado. Talvez isso esteja um pouco distante do nosso contexto, mas alguém que lesse isso no primeiro século, numa sociedade onde a escravidão ainda era algo muito comum, saberia muito bem do que Isaías está falando, do que o apóstolo Paulo estava falando também no seu contexto. Naquela época, quando alguém contraía dívidas impagáveis com outras pessoas, não existia outra alternativa senão se vender como escravo, vender os seus familiares, filhos como escravos. Porém, quando Jesus chega, Isaías está dizendo para a gente que esse servo do Senhor viria para dizer que a nossa dívida foi paga, que nós podemos estar libertos. Mas existe uma segunda expressão que Isaías usa também, ele diz que esse servo do Senhor viria para apregoar o ano aceitável do Senhor. Na lei judaica, lá em Levítico 25, a gente vê que existia o ano do jubileu, que era celebrado a cada conjunto de 7 vezes 7 anos. Nesse ano, finalmente, aqueles que foram vendidos como escravos, aqueles que tiveram que vender as suas terras, as suas possessões para pagarem as suas dívidas, ou até mesmo para sobreviverem, terem algo com que comer, essas pessoas
teriam de volta não apenas a sua liberdade, mas teriam de volta também as suas terras, para que não houvesse gente pobre em Israel, para que o sistema econômico daquele povo fosse um sistema justo. E é muito interessante que quando Jesus vem para proclamar a libertação e para proclamar esse ano aceitável do Senhor, onde ninguém mais estaria escravizado, onde ninguém mais viveria como escravo pagando dívidas a outros, porque a dívida já foi paga pelo Rei dos Reis, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Eu e você não precisamos mais andar cabisbaixos com medo das consequências do nosso pecado, porque ao olharmos para Jesus, nós podemos ter a certeza de que o ano aceitável do Senhor foi proclamado e a nossa libertação já foi comprada. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não temos dentro de nós mais um espírito de escravidão que nos coloque com medo, mas nós temos dentro de nós o Espírito Santo, por meio de quem eu e você podemos clamar Abba, que quer dizer Paizinho, Pai querido, Pai do meu amor. Nós podemos olhar para o Senhor, tendo a certeza de que nele temos um Pai, de que nele temos perdão, de que nele temos libertação. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, porque através do sacrifício do Teu Filho Jesus, o ano aceitável do Senhor foi proclamado. A libertação da nossa escravidão, do jugo do pecado que pesava sobre nós chegou, e hoje nós podemos viver livres no Senhor, livres de todo medo, livres de toda culpa, livres de toda condenação. Por isso eu peço, Senhor, que a Tua libertação alcance cada um dos meus irmãos, que a Tua libertação mova o coração desses irmãos a viverem a vida que Jesus conquistou para cada um deles na cruz do Calvário. É isso que eu te peço no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele te dê um dia cheio da paz de Jesus, cheio da alegria de Jesus. Eu te espero aqui amanhã para a gente continuar a nossa jornada clamando a Deus por renovo sobre as nossas vidas. Um grande abraço para você e até mais!